Alunos, então, vamos começar assunto novo. Eu achei que que eu devia fazer um vídeo para tentar ser mais, né, tentar explicar do meu jeito esse novo assunto. Vocês terminaram, então, tiveram aquela última atividade, ainda falta eu dar uma avaliada ainda em todos os alunos que já terminaram, já olhei, sobre protozoários. Com isso, a gente fecha essa parte do assunto que envolve seres unicelulares. Então, a gente está falando sempre de seres que a gente não consegue enxergar, a gente só vê o resultado do trabalho deles, ou são causadores de doenças, enfim. E agora a gente vai partir para os seres que a gente vai ser pluricelulares, então vão ser mais fáceis de a gente falar sobre eles, porque vocês com certeza conhecem, já viram, né? Que são os fungos. Então, a gente vai começar a rir do fungo agora. E para isso eu tenho uma apresentaçãozinha aqui para mostrar para vocês. Então, assim, enquanto eu vou tentando fazer isso, né, vamos lembrar que nós começamos essa parte de seres vivos, começando com as bactérias, né, primeiro, na verdade, primeiramente vírus, e depois chegamos a bactérias, protozoários, e agora a gente vai ver o reino fungo. Começando desde lá da origem, lá, né, todos eles estão formados por células, né, as células procariontes, que são as bactérias, aquela que o DNA dela, o material genético está espalhado dentro da célula. Aí depois surgiram os protozoários, que foi uma evolução dessa condição para algo bem mais complexo, mas ainda também a maioria deles unicelulares, mas agora com material genético guardadinho dentro de uma estrutura própria, a gente chama de núcleo ali, com uma membrana própria para esse núcleo. Né? E aí eles se diversificaram pelo planeta de várias formas, uns fazendo fotossíntese, outros fazendo se alimentando de outros organismos ou de matéria orgânica, os heterotróficos, né? Ou sendo autótrofo, no caso, fazendo fotossíntese. E dominaram por bilhões de anos a Terra. Mas junto com esse grupo de seres, né, bactérias e vírus que já tinham surgido bem antes, provavelmente foi evoluindo de forma meio paralela um outro grupo de ser vivo que não se, os padrões deles é totalmente diferente, né? Que tem também são eucariontes, ou seja, tem esse núcleo, né, material genético guardadinho dentro da célula, mas com outras características totalmente diferenciadas. E aí foi surgindo um novo ramo de organismos no nosso planeta, que hoje a gente chama dos fungos, reino fungi. Aqui eu coloquei para vocês dar uma olhadinha os fungos mais conhecidos, né? O bolor do pão é fungo, isso aqui deve ser um mofo da parede, enfim, nem sei. Isso aqui é orelha de pau, que é também um tipo de fungo que se alimenta de madeira morta, o cogumelozinho, que é o mais representativo de todos, e aqui é uma visão microscópica do mesmo bolor do pão. Como é que a gente coloca no microscópio? A gente vê uma coisa mais ou menos assim. Os cabinhos aqui, com essas bolinhas, que são os esporos que espalham esse fungo. A gente vai ver isso mais para frente, certo? Essa imagem daqui ficou meio ruim, eu vou pegar mais essa aqui, né? Que a gente tem o cogumelozinho e orelha de pau, que são os mais representativos. São fungos pluricelulares, ou seja, são formados por muitas células, por isso a gente consegue enxergar, né? Se fosse no celular, seria invisível na nossa visão, né? E eu tenho mais um exemplo de um fungo, que provavelmente todos vocês conhecem ou têm contato com eles, ainda os fungos unicelulares. Eu trouxe aqui o fermento biológico, né? Que é utilizado para fazer pão, ele é composto por fungos, na verdade, né? Existe um tipo de fungo aqui chamado fungo, que é a levedura, né? Que é a que desempenha um processo de fermentação. Aliás, outra coisa que a gente vai ver é o modo de nutrição dos fungos, que é totalmente diferente dos protozoários que a gente estava vendo até agora, né? Então, o fermento biológico é composto por fungos unicelulares, que são as leveduras. Tá? Esse aqui é uma imagem também microscópica de como que é um bolor de pão, né? Que é um fungo, né? É um fungo que se alimenta do matéria orgânica que está no pão. Então vamos fazer as características gerais dos fungos. Isso que é importante que vocês se atentem e tentem gravar isso. Então, umas características gerais. Eles podem ser unicelulares, como a levedura. Ixi, está aberto esse troço aqui.
E pluricelular, como os cogumelos, orelha de pau, como a gente estava vendo. O mofo, o bolor também se encaixa nos pluricelulares, certo? São eucariontes. Por que são eucariontes? Porque as células desses seres vivos têm um material genético guardado dentro de uma estrutura própria, que é o núcleo, onde tem uma membrana própria para isso, né? Então, o material genético está guardado dentro do núcleo da célula. As células que são assim são chamadas eucariontes. As nossas células também são assim, são eucariontes. Protozoários também são assim, também são eucariontes. Plantas também são assim, são eucariontes também. Os únicos que não são eucariontes, o material genético está espalhado na célula, chamados procariontes, são só as bactérias que têm essa condição, uma condição bem primitiva que mostra, provavelmente elas vieram muito antes dos eucariontes. Tá? Apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, eles não produzem, aquela velha frase, né, não produzem seu próprio alimento, significa que eles não conseguem produzir a matéria que vai que vai fornecer energia para eles, como as plantas fazem, fazendo fotossíntese e tudo, né? Eles precisam obter essa matéria pronta para eles transformar em energia. E eles fazem isso de algumas formas também diferentes, que se assemelham às bactérias, tá? As células são chamadas hifas. Eu já vou mostrar essa parte do que é hifa, o que é micélio. Isso não é tão importante, o importante é saber como é que esse bicho funciona, né? Como é que esse ser vivo funciona. A parede celular, ele tem uma parede celular. Então a gente viu que bactérias também têm parede celular, né? As plantas, as células das plantas também têm parede celular. São os organismos que a gente conhece na Terra que têm parede celular. Só que diferente das plantas, que a parede celular é de celulose, os fungos eles têm uma parede celular feita de quitina, né? A quitina é um tipo de proteína que está na constituição dos esqueletos dos insetos também. Então isso é uma coisa bem confusa, bem complicada. Os fungos são uma mistura de várias características de outros reinos que a gente viu até aqui, né? E ainda vai ver para frente, né? No caso insetos a gente não viu ainda. E a reserva de nutriente, ela guarda dentro do corpo dela em forma de glicogênio. Nós também guardamos alguma coisa em forma de glicogênio no nosso fígado, a glicose do que a gente consumiu, alguma coisa é guardada no fígado em forma de glicogênio. As plantas também guardam nutrientes que elas conseguiram acumular para usar né, nos períodos onde não vai ter tanto nutriente. Daí ela vai meio que nem a gordura, né? A gordura dos animais, né? Uma forma de você armazenar isso para usar isso em tempos de escassez, né? Então, o glicogênio é a forma que os fungos guardam essa né, reserva de energia. E as plantas também produzem uma reserva de energia. No caso, o amido, geralmente é o amido é um tipo de reserva das plantas, né? Então, dos fungos é o glicogênio. Isso é até importante. Vamos para as partes mais importantes, que é a formação do ser vivo em si. Um fungo pluricelular é formado por essas estruturas aqui. Cada bolinha verde ou azul, eu não sei que cor vocês vão enxergar aí, mas é o núcleo de uma célula. Então, a célula pode ser, às vezes, sem nenhum tipo de separação entre uma outra, como se fosse uma coisa só, em alguns tipos de fungos, ou separadinha, mostrando que cada bloquinho desse aqui é uma célula, né, independente, grudada uma a outra. O conjunto dessas várias células aqui a gente chama de hifa, né? Essa tripinha de células aqui a gente chama de hifa. A união de todas essas hifas aqui, esse emaranhado de hifas, aí a gente dá o nome de micélio, né? E aí, então, esse emaranhado de micélio é o fungo em si, essa aqui é o fungo pluricelular em si, é esse emaranhado de hifas, onde ele está absorvendo matéria orgânica do ambiente e se alimentando, e esse nutriente vai passeando por dentro de cada uma, se uma consumiu um pouco, sobrou, passa para outra célula, e assim elas vão se comunicando, né? E o cogumelo em si, o que a gente vê nos fungos pluricelulares, tanto o bolor visível, quanto o cogumelo, quanto lá a orelha de pau, na verdade são estruturas reprodutivas que só surgem em alguma época do ano, onde é mais favorável para a reprodução deles. Então imagina assim, ele produz essa estrutura toda aqui, e tudo tem uma função, né? Afinal de contas, a evolução favoreceu os seres vivos que têm estruturas mais adaptadas e mais eficientes para a sobrevivência e para a reprodução. Então imagina o seguinte, esse chapéuzinho aqui do cogumelo é uma proteção, sim, né? Porque embaixo aqui do chapéuzinho
né? Vai ter um monte dessas lamelas, né, esse processo de divisão celular acontecendo aqui, produzindo esporos, tá? E esses esporos é como se fosse a semente, não dá para chamar de semente, porque quem, né, planta tem semente, né? E esses esporos são carregados pelo vento, aonde cai um esporo, né, ele começa a se desenvolver as primeiras células, as primeiras hifas, dando origem a um novo grupo de hifas, um novo emaranhado de hifas, um novo micélio e um novo fungo, né? Então, isso aqui é só a parte reprodutiva, por isso a gente chama de corpo de frutificação, né? Em épocas onde vai ter tempo mais seco, vento, né? Por isso que ele sobe, né? Sai do solo para poder o vento carregar esses esporos. Então, essa forma também de reprodução. No caso, a reprodução sexuada, né? Que eles acabam produzindo essa estrutura toda aqui depois de ter feito fecundação, entre trocar material genético, e aí eles produzem os esporos que vão dispersar novos fungos pelo ambiente. Tem a reprodução assexuada também, que é aquela velha divisão celular que a gente conhece. No caso da reprodução assexuada, principalmente nos unicelulares, né, como as leveduras, ela simplesmente faz um tipo de mitose, que vocês vão aprender no oitavo ano. A célula se divide em duas, e pronto. Essas duas, cada uma vai se dividir de novo, quatro, e assim vão se multiplicando. Tá? Aqui fala em gemulação, porque às vezes essa surgimento de uma nova célula do lado, ela não é necessariamente do mesmo tamanho, então parece uma saliência que vai crescendo até ela se desprender e virar um fungo, né? Pronto. Essa aqui é a esporulação, né? A produção de esporos, que nem a gente estava falando, os oosporos, que germinam em novos fungos. E fragmentação, ou seja, aquele emaranhado de fungos que a gente viu no outro slide, se você quebrando alguns pedacinhos daquele, cada pedacinho daquele regenera e pode gerar um novo micélio, um novo corpo de fungo ali se desenvolvendo. Por isso que é tão difícil combater esses bichinhos, né? Os fungos eles têm uma capacidade muito grande de regeneração e de dispersão pelo ambiente. Agora, um pouquinho sobre a importância dos fungos, né? Para que eles são importantes? Uma das principais descobertas e avanços que a ciência teve no século XVIII, se eu não me engano, foi a descoberta de um antibiótico eficiente para evitar mortes por coisas que hoje a gente acha normal. Você pegar, peguei uma chuva, acabei passando muito mal e deu uma pneumonia, né? Isso, antigamente, antes desses antibióticos mais fortes, como a penicilina, era praticamente uma sentença de morte. Você pegava uma doença dessa, não tinha medicamento que combatesse o agravamento de uma infecção causada por bactéria. E aí, esse fungo aqui, esse negocinho, o bolor verde, que é o penicillium, ele, né, tem esse potencial para a produção de antibióticos. Eu vou até sair aqui, opa, passei. Vou até sair daqui, vamos aqui na internet, já vou mostrar para vocês. Só desculpem a gritaria aí, é que tem criança aqui do lado, né? Penicilina. Vamos colocar aqui, ó. Imagens e tal. Aqui, ó. Esse cara aqui, né, vou abrir uma nova guia para ficar só ele aparecendo, né? O Alexander Fleming, ele foi o cara que descobriu a penicilina, e a descoberta dele, eu acho que cabe aqui abrir uma nova aba aqui para falar sobre isso, né? Ele descobriu a penicilina de forma meio quase que por acaso. Na verdade, ele procurava algum tipo de antibiótico mais eficiente, mas ele pesquisava a lágrima humana como que poderia conter algum antibiótico aí natural, né, algum antibiótico que poderia ser potencializado nesses processos, de químicos aqui e transformar num medicamento mais né, eficiente. E por acaso ele estava. Daí como é que os caras fazem para estudar bactéria, né? Isso aqui a gente viu, vamos dizer que isso aqui é uma tampinha aqui, né? A gente tem no laboratório de microbiologia, a gente tem algo que é de vidro e tal, certinho. Coloca uma pasta aqui com um produto com bastante glicose, bastante açúcar,
né, que é a placa de Petri, que se chama isso. E aí, né, ele... Deixa eu até ver aqui como é que tá ficando isso. Bom, vou deixar aqui no Flame, que é melhor. Então, ele faz esse material todo, os microbiologistas, e passam algum tipo de bactéria nesse material que elas vão ter alimento para se desenvolver e começa uma criaçãozinha de bactéria aqui, nessas placas de Petri. Né? Bota dentro de uma estufinha e deixa ela se desenvolvendo lá. Para que isso é importante? Para você poder testar medicamentos e ver a reação que isso vai ter, né? Fazendo teste de novos medicamentos para curar alguma doença, ou então saber, você pega, ele está com uma inflamação na garganta, né, muito grave, já tomou alguns remédios mais simples, não adiantou, eles podem ir lá, pegar um pouquinho desse material, passar da tua saliva, né, da infecção mesmo, e passar numa placa de Petri e ver o que vai se desenvolver lá. Depois de uma semana, vai olhar lá, desenvolveu tal coloração, né, desenvolveu uma mancha e tal, que aqui eles conseguem identificar que bactéria é, então qual seria o melhor medicamento para você tomar mais eficiente diretamente no ponto, tá? Identificar o tipo de bactéria. Bom, não é isso que ele estava fazendo, ele estava testando algum tipo de medicamento para resolver com bactérias. Aí, vocês sabem que, né, até estava mostrando o bolor do pão, os bolores, para quem mora em Joinville, né, região, sabe como é uma desgraça, né? Qualquer lugar úmido aparece bolor, porque os esporos são microscópicos, estão no ar o tempo todo, a gente está respirando isso, em todo lugar tem, não tem como você evitar. Né? E o Fleming estava fazendo seus testes lá com a pastazinha lá de coisa, criando bactéria, e por acaso acabou tendo contaminação nas experiências dele. E aí começou a criar bolor nas experiências dele, onde tinha bactéria. E aí ele pensou, mas que, né, desgraça, deu tudo errado aqui, criou um monte de bolor nas minhas placas de Petri, e não vai dar para fazer pesquisa. Mas depois ele pensou melhor, ele olhou, analisou a situação, e ele viu que aonde cresceu o bolor, morreram as bactérias. Ou então elas tiveram dificuldade de se desenvolver aonde tinha bolor. E aonde não pegou bolor, nas que estavam normal, as bactérias se desenvolveram normalmente. Então ele pensou, tem alguma coisa no bolor, né, nesse fungo, que é capaz de interferir no crescimento das bactérias. Então ele largou a história da lágrima, que teve um antibiótico, e começou a investir em pesquisar sobre o bolor, né, o fungo penicillium, que é esse bolor verde, para tentar imaginar, então, que é, qual é a substância que esse bolor tem que acaba impedindo o crescimento das bactérias. Não deu, né, não foi necessariamente ele que depois desenvolveu todo o processo até chegar na penicilina, mas ele ter percebido isso, né, e foi a questão da observação e depois avaliar os resultados, toda a questão do método científico, permitiu que outras pessoas chegassem até a descobrir que a substância produzida por esse fungo, sim, tem um efeito, né, de matar as bactérias. Então, foi o mais potente antibiótico até então descoberto. Tá? E aí, doenças simples, como era antes, foram resolvidas com uma injeção de dolorosa bezetacil, ou injeção de penicilina. Vamos voltar, então, aonde a gente estava. Né? Então, quando fala aqui sobre a indústria farmacêutica, a gente está falando de antibióticos, que foi descoberta, né, o penicílio como produtor da penicilina, que resolveu boa parte dos problemas que tinha até então com infecções causadas por bactérias. Né? Lembrando que a antibiótico é para combater bactérias. Claro que hoje em dia, né, pelo uso excessivo de antibióticos e a evolução, né, uma das provas da evolução é que as bactérias se adaptam a esses antibióticos que matavam elas, mutações e que transformam elas, seleciona as bactérias mais resistentes a antibióticos, e hoje em dia a penicilina não é o mais potente e tal. Então, hoje em dia, se a gente pensa, tem que descobrir antibióticos até mais fortes para resolver esse problema, né? Por isso que o uso de antibióticos sem controle é um problema por conta disso, né? Você acaba selecionando as bactérias mais fortes. E aquele antibiótico que era potente, de repente, pode não ser mais no futuro. Então tá. A importância da indústria farmacêutica foi essa. A decomposição também é uma das importâncias ecológicas daí, né? Junto com as bactérias que a gente já estudou, que a gente viu que tem a importância ecológica da decomposição,
da matéria orgânica, os fungos também fazem a mesma coisa, porque eles conseguem, as bactérias são os únicos que conseguem degradar realmente a matéria orgânica, desfazer a matéria orgânica e liberar no ambiente os elementos mais simples, né? Então eles fazem a reciclagem da matéria orgânica, da matéria morta, e aí devolvem para o ambiente os elementos iniciais, que depois vão ser utilizados novamente pelas plantas e outros seres, para reiniciar todo o processo. Lembra que quando a gente estuda a cadeia alimentar, ela não é uma linha onde o produtor, daí tem o consumidor primário, secundário, terciário. Não sei se vocês estudaram isso no sexto ano, mas na verdade esse processo todo da cadeia alimentar é um ciclo, na verdade, né, onde tem a produção da matéria pelos produtores lá, plantas e tal, fazendo fotossíntese, ela é consumida por herbívoros, depois essa matéria vai compor os corpos desses herbívoros, depois vira comida para carnívoros, e assim por diante, até que, na verdade, todos eles, quando ocorre a morte desses seres, a decomposição, os decompositores, fungos e bactérias, vão desfazer essa matéria orgânica e vão devolver para o ambiente a matéria simples, que é a matéria-prima para começar tudo de novo e todos os ciclos e o ciclo da vida continuar, né? Então aqui alguns exemplos de fungos que são decompositores, de madeira, de frutas, né? Enfim, aqui. Na produção de alimentos também tem uma importância. Eu mostrei para vocês aqui as leveduras, que é o fermento biológico, fazer pão, né? Produção de bebidas alcoólicas, porque a fermentação que se usa para fazer o fermento, né? Fazer o pão, o processo o processo químico é o mesmo para fazer a fermentação do vinho, para fazer da uva para fazer o vinho, da cevada ou milho, né? Que na verdade quase cerveja toda que é feita com a fermentação do milho, né? Mas o agente biológico envolvido é a levedura, é um fungo, né? E causando doenças também, que tem essa questão de micoses e doenças de plantas. Aqui a gente tem, por exemplo, o sapim, que é bem comum em crianças, né? É um fungo que acaba se desenvolvendo na mucosa da boca e tal. Na unha aqui tem, né, o problema de fungo. Nas folhas do café, por exemplo, a ferrugem do café é um exemplo de fungo que ataca, né, os tipos de plantas. Enfim, era isso. Deixa eu sair aqui. Esse foi o resuminho para vocês, né, verem aí um pouquinho sobre os fungos. Ainda a gente vai ter mais algumas aulas, né? Vamos ter mais algumas aulas e vou passar mais algumas coisas. Tem a questão da relação dos fungos com outros seres, como por exemplo de mutualismo, fungos e outros seres, fungos e algas, que são os líquens, e como é que isso acaba funcionando, né? Como é que isso funciona na natureza, certo? Então, vejam o vídeo aí e, né, fiquem bem. Valeu.